Olá, Web Condôminos! Começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio. Nós temos apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. Temos aí os patrocinadores Wellington Ianelli, da Casinha Administração, Leonardo Dias, especialista em portaria presencial do Grupo Alvo. E estamos hoje aqui continuando aí o nosso remake, né, vamos dizer assim, de vídeos que foram gravados pela outra emissora e outra produtora, e acabou sendo retirado do nosso canal. E como são vídeos bem interessantes, onde a gente tratou de assuntos bem relevantes para vocês, eu estou fazendo esse levantamento e trazendo para vocês aqui, para recolocar no canal aqui para vocês. Então, as portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestão, comentários pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando-o-seu-condomínio@gmail.com. Nós teremos aí o prazer de descomplicar a sua dúvida e apresentar aqui para os nossos web condôminos a sua opinião. Hoje nós vamos rever aí a participação da arquiteta Kátia Bica, onde ela falou sobre a responsabilidade do síndico pela falta da entrega da ART. A gente já teve aí um vídeo que a gente falou sobre o que é a ART e quando entregar a ART, e agora a gente vai falar da responsabilidade do síndico quando ele não tem esse documento. Então, vai ser um vídeo bem legal aí, 15 minutos, que a gente vai relembrar da participação da Kátia e ela vai esclarecer para a gente esse tema. Você está fazendo obra aí na sua casa? Está na dúvida do que o síndico pode ou não exigir na sua obra? Então, assista esse vídeo aí que o nosso diretor Luizinho vai soltar aí para a gente. Diretor, solta o vídeo aí da Kátia Bica. Então, agora a gente vai falar da responsabilidade do síndico na falta do ART. Isso é muito importante, né, Kátia? Porque a gente tem aí várias situações aí pelo Brasil, né? E a gente sabe que realmente, após acontecerem os acidentes, uma das principais falta de documentação foi exatamente a falta do engenheiro, a falta do ART, a falta da licença na prefeitura. Então, assim, é uma situação essencial. Então, o síndico, antes de passar para a Kátia, é extremamente importante, porque o síndico está escutando a obra, ele tem sim obrigação. Ah, mas eu vou lá perturbar o meu vizinho? Sim, você vai perturbar o seu vizinho. Se ele não comunicou a obra, não apresentou a documentação, então você tem sim que bater na porta do seu vizinho, questionar qual é a obra que está sendo realizada. Se a obra é dentro daquelas situações que a Kátia colocou, uma troca somente de pia, uma pintura, uma troca somente de revestimento no banheiro, sem qualquer mudança estrutural, tudo bem, a obra pode continuar a seguir, o síndico não precisa realmente fazer nenhuma vistoria, não precisa fazer nada. Agora, se a obra estiver ocorrendo e houver qualquer pequena, mesmo que seja uma pequena mudança, como a gente falou no outro bloco, um fechamento de uma porta, transformando essa porta em uma janela, você precisa sim bater na porta do seu vizinho. Você, síndico, deve bater na porta do seu vizinho, deve exigir o documento, e se ele não apresentar o documento, você tem que falar com a administradora, não é mesmo? Com certeza. Em contato e tá ligando ou até mesmo notificando o condômino que está realizando a obra de forma irregular, né? Ou está pelo menos verificando se realmente está irregular. Wellington, normalmente quando um síndico entra em contato com você e fala, olha, está acontecendo uma obra, a gente sabe que ele está... até porque o síndico consegue, né? Pela marretada, né, Camila? Eu acho que a pessoa... Camila, desculpa, Kátia.
Eu acho que pela marretada a gente sabe quando tá uma... Dá para ter uma ideia da proporção da obra, né? Sim. Pelo barulho, pela movimentação, né? Dá para ter uma ideia dá para mensurar, né? O qual a obra é pequena ou não, né? Tem como saber. Eu até depois vou te fazer uma pergunta, mas vou complementar aqui com a pergunta para o Wellington. Aí, Wellington, nesse caso, Wellington, quanto tempo que você dá quando o síndico chega para você e fala: olha, Wellington, já conversei com o morador, ele continua marretando e não me apresentou nenhum documento. Qual o prazo mais ou menos que você dá para apresentar esse documento? Inicialmente, nós enviamos uma notificação dando um prazo de 5 a 10 dias, dependendo do prédio, o síndico, né, se ele é mais rígido, mais maleável, mas a obra tem que ser interrompida enquanto não apresenta a RT e o projeto do que vai ser feito, né, pelo menos colocando lá em pontos de que não vai ter quebra de parede, não vai ter modificação no layout. Então, até 10 dias a gente concede. Após isso, daí já tem que estar encaminhando para jurídico, que aí já envia as legais mesmo, para o embargo de obra, ou uma apresentação, o que for. Ou às vezes até mesmo o condômino não permite a entrada do síndico, né, no apartamento. Então, exatamente, isso é bem complicado. Então, tem que ter a documentação. Agora, exatamente, foi bom ele falar esse gancho, porque... em alguns casos, Kátia, eu vou bater na porta do vizinho, eu bato lá na porta do vizinho e o vizinho diz assim: não, eu só estou trocando o azulejo, não estou fazendo nada. Só que eu começo a perceber que não, isso não é só apenas uma troca de azulejo. Como é que eu consigo, que nem você falou, pela estrutura, simplesmente até pelo jeito, né, da obra... Como é que aí eu poderia chamar um arquiteto, para o arquiteto perceber, ele consegue, um engenheiro consegue pelo menos identificar, não, fica tranquilo que isso realmente é só uma troca de azulejo ou não? Pelo barulho, pela proporção do barulho, dá para fazer essa identificação? Dá, pela proporção dá, acredito que dê sim. No caso, por causa da trepidação também, pode chamar, né? até pode chamar um arquiteto, um engenheiro, ou até mesmo um pedreiro, sabe? Ele vai saber identificar, reconhecer se aquele barulho é só de uma coisa superficial ou de uma obra mais invasiva mesmo, né? Por isso que eu falo, porque às vezes o morador fala, né, não, estou só fazendo uma troca. E aí tudo bem, você notifica, né, vai lá para o administrador, ele vai responder para administrador: olha, estou fazendo só uma troca de azulejo, né? Mas eu falo isso porque aí depois o síndico pode ter essa questão entre síndico e morador, e o síndico continua insistindo que é uma obra mais pesada, mais realmente estrutural, né? Então, se ele quer ter essa certeza, porque quando acontece esse impasse, é porque é o que o Wellington falou. O morador não deixa o síndico entrar. Não. Então, normalmente não. Aí o síndico fica naquela: mas se for uma estrutural, a culpa vai ser minha. E vai. Né? Se acontecer alguma coisa nesse condomínio, a culpa vai ser sua, sim. Vai. A culpa vai ser sua, a responsabilidade vai ser sua, porque você percebeu que estava acontecendo a obra e você não exigiu o documento. Então, primeira coisa, síndico, realmente, vai lá, tente conversar com o seu condômino. Se a conversa, mesmo assim, ele não deixar você ver a obra e simplesmente falar verbalmente que trata-se de uma obra apenas não sei como é que a gente pode falar, sem... Colocar um prego na parede só. Exatamente, um prego na parede. A gente... e você, síndico, continua desconfiando que não é apenas o prego na parede, então você converse com a sua administradora e peça para a sua administradora notificar. Porque já é um meio de prova que você tem, mostrando que você estava tomando as providências. E aquilo que o Wellington falou, muito importante. A primeira coisa é você dar um prazo, mas já deixar claro nesse documento que durante este prazo a obra tem que ser paralisada. Sim, correto. Aí a obra só pode voltar... Só pode ser retomada após a apresentação de RT e projeto.
Justamente para tanto o condômino ficar resguardado e o síndico, né? O prédio. Exatamente. E até aproveitando, Kátia, o síndico hoje em dia tem muitos prédios aqui em Santos com varanda e tudo mais que a gente estava falando. E aí tem uma questão muito complicada, já tem até na prefeitura e tudo mais. Fechamento da varanda com vidro, né? Não aquela parede entre sala e varanda, mas sim a parte da fachada. Né? Então aí nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, né? E aí até a Fabíola pode falar, quanto à parte se isso é uma alteração de fachada ou não, né? Mas principalmente, isso requer uma RT? É necessário o síndico cobrar o morador de uma RT para a colocação desse vidro? Ou não? A própria empresa que faz, vai lá, mede, instala e está tudo certo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou responder assim. Com relação à alteração de fachada, sim alteração de fachada. Então, antes até de você chamar o arquiteto para fazer qualquer projeto, o engenheiro para fazer qualquer projeto, se depois a Kátia vai responder se é necessário, primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para o síndico se você pode fazer e qual o tipo que você pode. Porque em alguns prédios determina se é vidro escuro, se é vidro transparente, se é vidro verde, se a estrutura é alumínio preto, se a estrutura é alumínio branco. Então, assim, é fachada e você tem que seguir a regra da fachada. Então, a primeira coisa, você quer fazer o fechamento, é saber se pode. Hoje em dia, eu posso garantir assim, que o fechamento da fachada é permitido. Eu já tenho conhecimento de algumas decisões na justiça onde o síndico, o condomínio não podia e na justiça o condomínio acabou perdendo porque ele falou, você pode exigir como será essa estrutura, mas você não pode proibir que feche a varanda, né? Até por causa de uma questão de curva, por uma questão de toda uma questão aí de possibilidades que a gente tem. Então, a primeira coisa você não pode, condomínio, proibir o fechamento, mas você pode determinar a regra uniformizar, né? Uniformizar para a fachada. E agora a Kátia vai nos responder se, mesmo assim, esse fechamento necessita de documentação. Em vidraçamento de parede, de varanda, tem que documentar também. Tem que ter uma RRT, tem que ter uma ART, mas tem que documentar também. Exatamente. É uma obra documentada. Até porque a gente... É muito importante falar isso. Eu imaginei que a Kátia falaria isso. Por quê? Porque você está instalando uma coisa que ela pode exatamente causar risco a terceiros. Gera um sobrepeso, né? Gera um sobrepeso naquela área. Não, e também até na hora de executar a instalação, né? Sim. É uma atividade de risco também, né? Então, requer uma RRT, sim. E além disso, se a empresa que fez o fechamento não fizer corretamente, numa chuva de vento, esse vidro pode parar longe. Imagina uma placa de vidro voando por aí, o risco que você não pode causar a terceiro. E aí, esse fechamento, por exemplo, se não for feito numa empresa séria, com a documentação correta, e esse vidro voar de uma varanda, o condomínio também vai ser responsabilizado. Além do condômino, com certeza, a pessoa que tiver prejuízo, seja prejuízo simples, que eu quero dizer, porque é um prejuízo apenas material, um vidro desse cair em cima de um carro, né, que não atinja ninguém e simplesmente seja dano material, cai no carro e acaba estragando o carro, né? Então, assim, essa pessoa que teve esse carro, ela pode sim entrar contra o condômino e contra o condomínio. Então, é sim importante, é responsabilidade também do condomínio prever isso. Ele tem que prever como vai ser esse fechamento, uniformizar esse fechamento e, a partir do momento que o condômino decide fazer o fechamento, ele precisa, então, da documentação, não é mesmo, Kátia? Sim, ele tem que documentar, tem que prestar conta para o síndico também, né, do que vai ser feito. E RRT, ART, lembrando que pode ser tanto um engenheiro, um arquiteto, desde que tenha seja credenciado no CAL ou no CREA, né, qualquer um pode emitir esse documento. Tanto a RT quanto a RRT tem a mesma
a mesma importância, né? Mas tem que documentar. Independente se for com engenheiro ou arquiteto, tem que documentar. É uma obra documentada, é uma obra que tem que documentar. E, Kátia, você sabe dizer se essas empresas de envidraçamento, ela tem arquiteto já para oferecer? Geralmente tem e já emitem também a RRT, embutem, né, o custo dela já no orçamento, e geralmente já tem, sim. Então, se é uma empresa séria, normalmente você nem vai precisar procurar essa... Pode falar. Então, geralmente uma empresa séria, grande, já tem o profissional, já tem a RRT, já vai te trazer tudo correto, né? Então, você não vai precisar ainda correr atrás de um arquiteto para estar te fazendo essa documentação. Não, nesse caso não. Já facilita, né? Já ajuda. Já facilita. Vou estender. Kátia, 2 problemas também que a gente costuma ter agora nesses empreendimentos mais novos. Um deles é quanto ao aquecedor a gás. Faz necessário para a instalação dele a RT, o RRT, para poder estar certificado certinho ou não? Tem que ter RT, tanto para instalação, reparo, tem que documentar, tem que ter a RRT, sim. Perfeito. Não, estou até perguntando porque eu tive um caso de um aquecedor, fizeram uma instalação e a empresa que fez, provavelmente não devia ser certificada nem nada, ela inverteu a tubulação do gás com a água. Então, inundou a tubulação do gás. Meu Deus! Então, imagina como ficou legal. Estourou tudo, foi pra rua. Foi uma felicidade só. Imagina. Não, tem que documentar sim. Justamente pelo fato de não estar fazendo a parte correta, né? Se tivesse feito... A parte correta, o trâmite corretamente, né? Aí volta no que a gente estava falando lá atrás, o barato sai caro, né? Sim. Saiu bem mais caro. Saiu bem mais caro. Bem mais caro. Bem mais caro. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvos7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.